Anexo 2º da Resolução 201, de 3 de março de 2015. Sugestões de práticas de sustentabilidade, racionalização e consumo consciente quanto à aquisição de materiais e à contratação de serviços. Papel e suprimentos de impressão. 1. Dar preferência ao uso de mensagens eletrônicas, e-mail, na comunicação evitando o uso do papel. 2. Evitar a impressão de documentos. 3. Fazer a revisão dos documentos antes de imprimi-los. 4. Sempre que possível, imprimir em fonte econômica, ecofonte, e frente e verso. 5. Configurar ou substituir os equipamentos de impressão e cópia para modo frente e verso automático. 6. Somente disponibilizar um cartucho/toner novo ao receber o velho completamente vazio. 7. Reaproveitar as folhas impressas de um lado para nova impressão ou confecção de blocos de rascunho. 8. Dar preferência ao uso do papel reciclado, ou não clorado. 9. Realizar campanhas de sensibilização e consumo consciente quanto ao uso do papel, e 10. Monitorar os dados de consumo e informá-los ao corpo funcional. Sistemas informatizados. 1. Promover o desenvolvimento de sistemas informatizados de documentos em substituição aos documentos impressos. 2. Interagir de forma eficiente com os sistemas eletrônicos de processos administrativos ou judiciais com o objetivo de evitar a impressão. 3. Digitalizar os documentos impressos. 4. Promover o uso de ferramentas virtuais na gestão administrativa para melhor controle, gerenciamento e atendimento de demandas. Copos descartáveis e águas engarrafadas. 1. Substituir o uso de copos descartáveis por dispositivos retornáveis duráveis ou biodegradáveis. 2. Dar preferência para a aquisição de copos produzidos com materiais que minimizem os impactos ambientais de seu descarte. 3. Incentivar o uso do copo retornável com campanhas de sensibilização e consumo consciente. 4. Monitorar os dados de consumo e informá-los ao corpo funcional. 5. Substituir o consumo de água engarrafada em copinhos plásticos de 200 ml e garrafas plásticas por garrafões de 20 litros, sistemas de filtragem ou bebedouros tendo em vista as questões econômico-financeiras e impactos ambientais negativos gerados pelos resíduos plásticos. 6. Equipamentos como garrafões de 20 litros, bebedouros e sistemas de filtragem devem ser higienizados periodicamente de acordo com os normativos legais ou instruções do fabricante. Material de limpeza. 1. Usar preferencialmente produtos biodegradáveis de limpeza. 2. Incluir nos contratos de limpeza a capacitação e sensibilização periódica das equipes de limpeza. 3. Rever as rotinas de trabalho quanto à limpeza das instalações de modo a otimizar os serviços realizados. Energia elétrica. 1. Fazer diagnóstico da situação das instalações elétricas e propor as alterações necessárias para redução de consumo. 2. Monitorar os dados de consumo e informá-los ao corpo funcional. 3. Desligar luzes e equipamentos ao se ausentar do ambiente. 4. Fechar as portas e janelas, quando o ar-condicionado estiver ligado para não diminuir sua eficiência. 5. Aproveitar as condições naturais do ambiente de trabalho, ventilação e iluminação natural. 6. Desligar alguns elevadores nos horários de menor movimento, e promover campanhas de incentivo ao uso das escadas.
7. Revisar o contrato de energia visando a racionalização em razão da real demanda de energia elétrica. 8. Dar preferência, quando da substituição, a aparelhos de ar-condicionado e outros equipamentos eletroeletrônicos mais modernos e eficientes, respeitadas as normas técnicas vigentes. 9. Buscar implementar soluções que tragam eficiência energética à edificação, como a substituição de lâmpadas fluorescentes por dispositivos em LED, placas fotovoltaicas para captação de energia solar e outras tecnologias limpas para geração de energia. 10. Utilizar, sempre que possível, sensores de presença em locais de trânsito de pessoas. 11. Reduzir a quantidade de lâmpadas, estabelecendo um padrão por metros quadrados e estudando a viabilidade de se trocar as calhas embutidas por calhas invertidas. 12. Realizar campanhas de sensibilização e consumo consciente quanto ao uso da energia. Água e esgoto. 1. Realizar levantamento e monitorar, periodicamente, a situação das instalações hidráulicas e propor alterações necessárias para a redução do consumo. 2. Monitorar os dados de consumo e informá-los ao corpo funcional. 3. Adotar medidas para evitar o desperdício de água, como a instalação de descargas e torneiras mais eficientes e com dispositivos economizadores. 4. Não utilizar água nobre para fins não nobres, exemplo: lavagem de veículos, manutenção de jardins, lavagem de brises. 5. Criar rotinas periódicas para lavagem de grandes áreas e irrigação de jardins. 6. Dar preferência a sistemas de reuso de água e tratamento dos efluentes gerados. 7. Dar preferência a sistemas de medição individualizados de consumo de água. 8. Analisar a viabilidade de aproveitamento da água da chuva e poços artesianos, com a devida outorga, e 9. Realizar campanhas de sensibilização e consumo consciente quanto ao uso da água. Gestão de resíduos. 1. Promover a implantação da coleta seletiva em consonância com a Resolução CONAMA 275/2001, o Decreto 5.940/2006, a Lei 12.305/2010 e demais legislação pertinente, quanto ao estabelecimento de parcerias com cooperativas de catadores, sempre que possível, respeitadas as limitações dos municípios, e tabela de cores. 2. Promover a destinação ecologicamente correta dos resíduos gerados, desde material de expediente até óleos lubrificantes, pneus, pilhas, baterias, lixo eletrônico, quando houver. 3. Realizar campanhas de sensibilização e consumo consciente quanto ao descarte correto de resíduos. 4. Monitorar os dados de consumo e informá-los ao corpo funcional. 5. Implantar planos de gestão de resíduos de saúde nos casos cabíveis, conforme previsto na RDC, Anvisa 306/2004. 6. Incluir nos contratos para cessão de espaço público, que tenham como objetos restaurantes ou lanchonetes, previsão para que a contratada dê destino ecologicamente correto ao óleo de cozinha, apresentando relatório mensal dos resíduos gerados, e 7. Incluir nos contratos de manutenção predial a descontaminação e descarte ecologicamente correto de lâmpadas. Qualidade de vida no ambiente de trabalho. 1. Adotar medidas para promover um ambiente físico de trabalho seguro e saudável. 2. Adotar medidas para avaliação e controle da qualidade do ar nos ambientes climatizados. 3. Realizar manutenção ou substituição de aparelhos que provocam ruídos no ambiente de trabalho. 4. Promover atividades de integração e de qualidade de vida no trabalho.
5. Realizar campanhas, oficinas, palestras e exposições de sensibilização das práticas sustentáveis para os servidores, funcionários terceirizados e magistrados com divulgação por meio da intranet, cartazes eletrônicos e informativos. 6. Incentivar a adoção de práticas sustentáveis e colaborativas reconhecendo e premiando as unidades que possuem bons índices de consumo. 7. Incentivar a realização de cursos à distância com a temática da sustentabilidade reforçando as práticas realizadas no tribunal. 8. Buscar parcerias com a comunidade e órgãos da administração local no sentido de implementar possíveis inovações e serviços, exemplo, coleta de óleo pela concessionária local, recolhimento de lixo eletrônico, etc. E 9. Trocar experiências com outros órgãos no sentido de buscar novas práticas. Veículos e transporte. 1. Dar preferência a contratos de aquisição de veículos com dação em pagamento. 2. Estabelecer rotas preferenciais entre os destinos mais utilizados considerando a redução no consumo de combustíveis e emissão de gases poluentes. 3. Utilizar preferencialmente combustíveis menos poluentes, e de fontes renováveis como o etanol. 4. Estabelecer rotinas de manutenção preventiva nos veículos. 5. Dar preferência à lavagem ecológica de veículos oficiais, e 6. Estabelecer intervalos sustentáveis entre as lavagens de veículos oficiais. Telefonia. 1. Implantação de tecnologia VoIP, Voice over Internet Protocol, substituição de linhas analógicas por rede de dados, e voz, ramais. Mobiliário. 1. Adquirir mobiliário observando as normas de ergonomia. 2. No caso dos itens em madeira, observar a origem legal do produto. Desfazimento de documentos, materiais e bens móveis. 1. Recomendar que o desfazimento de bens móveis e materiais tenha o apoio das unidades ou núcleos socioambientais, para a identificação da melhor destinação, considerando o que estabelece Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e Decreto 7.404/2010, que regulamenta a mencionada lei. 2. Descartar de forma ecologicamente correta os documentos e processos judiciais de acordo com a tabela de temporalidade e recomendação CNJ 37/2011. 3. Incentivar ações de reutilização de materiais. Contratações sustentáveis. 1. Estimular contratações sustentáveis, ou seja, com a inserção de critérios de sustentabilidade na especificação do objeto. 2. Realizar análise de consumo antes da contratação para avaliação da real necessidade de aquisição. Material de consumo, planejamento e uso. 1. A unidade responsável pela administração de material do órgão deve controlar e monitorar os dados de consumo e informá-los a essas unidades de trabalho. 2. Gestores devem informar ao corpo funcional os índices de consumo da unidade estimulando o consumo consciente em busca do ponto de equilíbrio.